tudo bem? Então, a semana passada você fez monstros, monstros. O monstro pode ser laranja, o monstro pode ter essas pontas aqui, pode ter cauda, o monstro pode ter um polvo na cabeça, o monstro pode ser vermelho, ter 4 braços, olhos verdes. Pois é, essa semana continuaremos com a temática monstro, mas com outras propostas artísticas. Você fará outras produções. Então, dê asas à sua imaginação. Hoje a nossa aula está incrível. Vamos conferir? Mas antes da nossa proposta de atividade, vamos relembrar um pouquinho sobre os monstros? Monstros são seres estranhos que vêm lá da nossa imaginação, às vezes para nos assustar, nos causar medos. Vamos criar nossos próprios monstros. O monstro da coragem, monstro da audácia, o monstro herói. Assim, esses monstros vão estar com a gente para nos proteger contra esses monstros que vêm lá da nossa imaginação nos assustar. Vamos lá? Só para lembrar, monstros são seres estranhos, que não são humanos. Eles podem ter rabo, podem ter 3 ou 4 olhos, orelhas grandes, uma orelha de um jeito, outra orelha de outro jeito. Eles podem andar, eles podem rastejar, eles podem engatinhar. Então, monstros são seres diferentes da figura humana. Você pode usar a sua imaginação e fazer o seu monstro e caracterizar o seu monstro da maneira como você quiser. Agora você vai fazer um trabalho com seus familiares. Precisa de 3 pessoas. Nós vamos dobrar uma folha sulfite, eu vou mostrar em 3 partes. E cada parte, um de vocês vão desenhar, vão fazer um desenho. Já já eu te mostro e você vai entender como é esse trabalho. Você tem aqui uma folha de sulfite que você vai dobrar em 3 partes, mais ou menos iguais. Então, digamos que você dobrou aqui a primeira parte, ó. Então, você dobrou aqui a primeira parte. Vamos dobrar assim, ó. Você dobrou a primeira parte aqui. Daí, essa segunda parte, você não vai dobrar assim, você vai dobrar para trás, ó. Então, você vai ficar com 3 partes assim, ó. Vamos de novo, ó. A primeira parte você dobra aqui, e essa segunda parte você dobra para trás. Qual que é a tua atividade? Então, a folha ela tem que ter 3 partes, ó. Então, você dobrou, você e mais outros 2 familiares vão brincar de fazer um monstro. Então, você vai, mas um não pode ver o desenho do outro. Primeiro, você pega e faz a cabeça do monstro aqui. Você faz do jeito que você quer, se é meio quadrada, se é redonda, se tem cabelo, se não é. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma marquinha onde termina o pescoço dele. Aqui pro lado de cada folha, ó, onde termina o pescoço dele. Daí você vai dobrar assim e vai levar para um outro familiar teu. O outro familiar teu sabe que aqui terminou o pescoço. Ele vai fazer o corpo e ele vai fazer a marquinha de onde vai as pernas, ó. Onde termina o corpo e vai as pernas. Então, ele vai fazer uma marquinha que vem pro lado de cá, ó. Daí, o terceiro familiar vai pegar... Ninguém vai ver nada de ninguém. Ele vai saber que aqui vem as pernas. Então, ele vai fazer as pernas aqui, ó. Ele vai puxar a perna aqui, certo? Então, depois que pintaram, cada um fez a sua parte e pintou, vocês vão abrir e vai ter o efeito surpresa de ver um monstro. Como que fica? Essa primeira parte você dobra aqui, daí sobrou esse pedacinho, você não faz assim, você dobra para trás, certo? Então, ela tem que ficar assim, a folha. Eu vou fazer a primeira parte, só que o teu familiar, os outros 2 familiares seus, eles não podem ver o que você vai fazer na segunda parte, nem na terceira parte. Então, aqui é a cabeça do monstro. Aqui vai ser o corpo, um vai fazer a cabeça, um vai fazer o corpo e o outro vai fazer as pernas. Eu vou começar fazendo a cabeça do monstro, tá bom? Então, eu vou fazer a cabeça de um monstro para você ver. Então, eu fiz a cabeça de um monstro.
Aqui é o nariz dele. Depois eu vou pintar, tá? Eu fiz com caneta, tem que fazer com lápis para você poder apagar. Aqui, ó, apareceu o rosto dele. Mas depois eu vou pintar. Então, eu vou fazer um narizão assim. Acho que eu vou fazer um bigode nele, para ele ficar bem simpático. Ó, um bigode. Então, aqui tá o rosto dele, o olho. A bolinha do olho, o outro olho, a bolinha do outro olho. Vamos fazer uns cílios nele? Cílios aqui, uns cílios aqui. E aqui o cabelinho dele. Olha que simpático, que é o meu monstro. Então, eu fiz o meu monstro. Daí, eu vou fazer o pescoço dele bem comprido. E eu vou fazer o pescoço dele tudo cheio de bolinha. Então, esse aqui é o meu monstro, tá? Eu vou pedir pro meu marido fazer a parte do corpo do monstro. Só que eu vou deixar só uma marquinha para ele saber que o pescoço é fino e terminou aqui. Então, ele sabe que aqui é o pescoço e ele vai fazer o corpo. Então, depois ele vai fazer o corpo. Eu fiz o monstro a lápis, depois mais caprichado do que aquele que eu mostrei para você no exemplo. Então, eu fiz a cabeça, o meu marido fez o corpo, os braços, né? E meu filho fez as pernas. Mas se você estiver sozinho aí e não tiver com quem brincar, eu vou te dar uma ideia. Você desenhe 3 monstros. 3 monstros bem diferentes. Daí você recorta a cabeça dos 3, o corpo dos 3 e a perna dos 3. Daí você vira e mistura tudo. E daí você cata sem saber qual é qual. Você mistura tudo que é as 3 cabeças de um lado, os 3 corpos do outro e as 3 pernas do outro. E daí você pega sem ver. Uma cabeça, um corpo e uma perna. E você monta. Se você não tiver com quem brincar, você mesmo pode brincar sozinho, certo? Como você fez esse trabalho junto com seus familiares, eu vou te apresentar 2 irmãos que são gêmeos, eles são grafiteiros, eles são conhecidos mundialmente. Então, são os gêmeos. É uma dupla de irmãos gêmeos grafiteiros de São Paulo, nascidos em 1974. E o nome deles é Otávio e Gustavo Pandolfo. Os gêmeos, desde muito cedo, eles desenhavam, eles participavam de grupos de hip hop e as suas representações, espalhadas pelo mundo inteiro, estão em grandes edifícios, em grandes murais, e ele representa o personagem mesmo do hip hop. Hoje nós vemos muitos trabalhos de grafiteiros em museus, em exposições, e também vemos muitos trabalhos de artistas, escultores, artistas plásticos que saíram dos museus e foram para as cidades, para a arte urbana. Estão em terminais rodoviários, estão em metrô, em praças, e nós vamos falar um pouco sobre isso. A arte exige envolvimento, pesquisa e muito fazer artístico. É fazer desenho, é desenhar, é pintar, é colar o tempo inteiro para você se aprimorar cada vez mais no seu desenho, na sua pintura, na sua colagem, na sua escultura, na sua dança, no seu teatro, na sua música, no que você escolher. No campo da arte, precisa de muito empenho, de muito exercício, de muita dedicação, assim como os gêmeos sempre se dedicaram ao desenho. Street art ou arte urbana é a arte da rua. Você já ouviu falar de street art, de arte urbana? Então, são a mesma coisa. É uma linguagem diversa em constante evolução. Então, está sempre se evoluindo. E estão aonde? Onde você encontra a street art, a arte urbana? Nos altos do edifício, em grandes paredões, em placas, nos abrigos de ônibus, em painéis de cidades, no mundo inteiro. É uma manifestação que se desenvolve no espaço público. O espaço público é onde as pessoas transitam, são nas ruas, nas avenidas, nas calçadas, e envolve diversas linguagens. Então, quando a gente fala de arte de rua ou de arte urbana, nós estamos falando de hip hop, de grafite, de instalação, de intervenções. Então, às vezes a pessoa pega um trincado do muro e ela faz uma pintura ali. Isso é uma intervenção. De performance, que é um tipo de uma apresentação, como se fosse um teatro, de grupos musicais, enfim, toda essa arte que está na rua, que está diante das pessoas, é a arte urbana
ou a street art. O grafite, o próprio artista vai lá e ele se expressa por meio da sua arte num muro, na parede de um prédio, num ponto de ônibus. Aqui, por exemplo, nós temos o muro do cemitério São Pedro, de Londrina, que virou uma exposição ao ar livre. Houve 67 artistas que pintaram esse muro, né, de vários estados do Brasil e do Paraná, de São Paulo, Santa Catarina, Brasília, Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. Foi uma equipe que contou também com 2 grafiteiros que vieram lá do Chile e do Peru, fora do Brasil. Muitas vezes o grafite, embora ele não seja encomendado, não seja pago, o artista se manifesta espontaneamente. Já aconteceu não só no Brasil como no mundo inteiro, de um grafiteiro acabar expondo os seus trabalhos dentro de um museu, que é um lugar erudito, um lugar onde apresentam exposições de artistas. E já aconteceu, como eu mostrei para vocês a obra do Henrique Aragão, de artistas visuais, artistas plásticos, escultores, exporem seus trabalhos que estavam lá dentro do museu nas cidades, como arte urbana. Portanto, a arte, de uma forma ou de outra, é uma maneira de se expressar, é uma maneira de se comunicar, é uma maneira do artista representar o momento em que ele está vivendo, as coisas que são importantes para ele, dele se expressar. É assim que o artista se forma. Se ele a vida inteira pegar um desenho pronto e colorir, ele não vai ser um artista. O artista, ele ousa, ele cria coisas diferentes, ele usa suportes, materiais diferentes. Mesmo que ele não tenha variedade, mas o que ele tem em mãos, ele usa e abusa. É essa a minha proposta. Você vai fazer de novo um trabalho com fragmentos, agora é de potes ou de CDs, e você vai, se você tiver tinta, você vai pintar neles. Se você não tiver tinta, você vai fazer os seus desenhos e vai encaixar dentro desses CDs, desses potes, das pedras, o que você tiver aí. Eu vou mostrar como eu fiz com CD. Viu? Eu utilizei apenas a canetinha ponta porosa, mas poderia ser o lápis grafite. Então, você vai utilizar os materiais que você tem. Agora é a sua vez. Invente. Faça seu trabalho artístico em capas de CDs, potes transparentes ou plástico, ou mesmo caixinhas. Dê asas à sua imaginação. E aí? Gostou de fazer monstros? Você caprichou no seu monstro? Parabéns! E até a próxima semana. Tchau! Então eu te espero aqui semana que vem com outra aula bem legal. Um grande beijo. Tchau!